Bom dia, pessoal. Então hoje eu tô aqui com a disciplina de física para vocês, tá? Eu fiz um apanho geral dos capítulos 13 e 4 sobre as grandezas e medidas que a gente não conseguiu trabalhar direito, tá? Espero que vocês consigam entender um pouco para a gente conseguir estar tirando as principais dúvidas e refazendo as atividades e tudo mais que ficou para trás, tá? Então vamos iniciar aqui com as grandezas e medidas e a gente vai conversando ao longo da semana, ok? Vamos lá, grandezas físicas e unidades, tá? Então, a física é responsável por estudar todos os acontecimentos que existem na natureza, os chamados fenômenos físicos. As grandezas físicas se resumem em unidades e medidas criadas através do Sistema Internacional de Medidas, tá? De unidades. Ele é responsável pela tal padronização. Então, vocês vão encontrar muito essa sigla aqui do Sistema Internacional que padroniza, então, todas as unidades e medidas que a gente conhece hoje, tá? De comprimento, de peso, de todas as unidades que a gente vai ver mais agora ao longo dessa apresentação. Então, lembrando, então, que nós estamos falando sobre as grandezas físicas, certo? Então, vamos lá, os exemplos de grandezas físicas, né? Vamos lá, então. Uma moto em movimento, isso está relacionado com a física. Então, vamos lá na parte prática para a gente conseguir entender bem direitinho. Uma moto em movimento, qual que é a grandeza? A velocidade. Lembra lá as grandezas que o Sistema Internacional de Unidades determina? Então, a grandeza é a velocidade. Como que é medida a velocidade? Em metros por segundo. Vocês podem estar perguntando, professor, mas não é quilômetro que a gente mede a velocidade? A gente percorre lá um trajeto, não é em quilômetros? Sim, é em quilômetros que a gente costuma entender e vivenciar a velocidade. Porém, ela tem uma unidade padronizada lá pelo Sistema Internacional que diz que ela tem que ser em metros por segundo. Agora adiante vocês vão entender como que a gente faz, porque quando acontece isso, nós temos que converter esses quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Porque a gente não consegue realizar os cálculos se a gente não tiver em metros por segundo. Mas isso depois a gente vai vendo, tá? Como que a gente faz para medir um alimento em uma balança? A grandeza, então, é a massa, né? A massa, o peso. E como que é a unidade de peso, então? Quilograma, tá? Essa daqui vocês já sabem, né? E medindo a altura de uma pessoa, qual que é a grandeza? Comprimento, né? A grandeza física é o comprimento. E como que a gente costuma medir? Em centímetro. É a mesma situação do metro por segundo. Nós não medimos em metros, nós temos que converter o metro em centímetro para ficar uma unidade padrão para o Sistema Internacional de Unidades, ok? Então, como que nós fazemos para medir a luminosidade do ambiente? Por exemplo, essa luz que está aqui, como que eu faço para me saber quanta luz eu tenho aqui? Essa é uma grandeza que a gente pouco tem contato, porém ela também existe e é conhecida então. Então, a grandeza que mede a luminosidade é a intensidade luminosa, é a chamada grandeza. E ela é medida em CD, certo? Vocês vão ver lá no livro que está pouco mais completinho isso aqui, mas eu trouxe um resuminho bem básico para vocês entenderem o que seriam as principais grandezas, né, da física e qual é a grandeza relacionada ao movimento, qual é a grandeza relacionada ao peso, qual é a grandeza relacionada à altura, tá? Então, nós temos aqui e a unidade como ela é utilizada no nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui, nós temos a grandeza, comprimento, unidade de medida, metro, o símbolo, massa, quilograma, unidade, o símbolo da unidade, tempo, segundo, né? Ali eu coloquei exemplos no slide anterior, mas nós teríamos outras grandezas também existentes na física que eu poderia estar colocando ali, tá? Lá da intensidade luminosa que estava o CD significa, é o símbolo de candela, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver mais pra frente ali na química, principalmente, a quantidade de uma substância, ela é medida em mols, que é o resumo ali, moléculas, mol, né? E o símbolo é o mesmo. Da corrente elétrica, vocês já devem ter ouvido falar que é ampere, e ele tem esse símbolo aqui. A temperatura, de maneira geral,
internacionalmente falando, tá, pessoal, é em Kelvin. Mas nós aqui no Brasil, logicamente, em diversos países, nós utilizamos os graus Celsius. Porém, a unidade usual mundialmente seria o Kelvin. Então, nesse caso, nós teríamos que converter os graus Celsius em unidade Kelvin para ter a ideia de temperatura usual no mundo, tá? Para todo mundo conseguir entender qual temperatura que eu tô falando. Entenderam o porquê disso? Então, assim, lembra que eu falei lá daquela conversão? Então, vocês vão encontrar muitos problemas aí de física que vai precisar fazer essa conversão. Lembra que eu falei que a conversão da medida de velocidade, ela tem que ser em metros por segundo e não em quilômetros por hora, por exemplo? É a medida internacional. Porém, você está fazendo uma atividade, ele pode estar pedindo para você que você quer em quilômetros por hora ou você quer em metros por segundo. Como que eu faço essa conversão? Por exemplo, depois eu vou passar uns exemplos aí. Então, se eu tiver o valor em quilômetros por hora, eu vou estar fazendo a divisão desse número por 3,6, tá? Esse 3,6 é um número padronizado relacionado ao tempo, que tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos, que isso daqui é um número referente a um cálculo matemático que eles chegaram para padronizar essa conversão, tá? Então, esse número nunca vai mudar, certo? Então, se eu tenho quilômetros por hora e eu quero transformar em metros por segundo, eu vou dividir. Se eu tenho metros por segundo e eu preciso dele em quilômetros por hora, eu vou multiplicar, certo? Então, aqui eu tenho algumas conversões só para vocês entenderem. Então, estou a 18 km por hora, mas eu preciso saber em metros por segundo quanto que esses 18 valem. Então, eu vou fazer o quê? Dividir por 3,6, que vai dar 5 metros por segundo. Se vocês quiserem pegar a calculadora de vocês aí e conferir, é isso que dá. Se vocês fizerem o contrário, eu tenho 5 metros por segundo aqui, mas eu preciso transformar, porque eu preciso descobrir quanto que esses 5 metros por segundo equivalem a quilômetros por hora. Nessa corrida que eu fiz, por exemplo. Aí você vai multiplicar os 5 por 3,6 e vai resultar no 18 que temos aqui. Isso para todos esses valores aqui são um exemplo para vocês verem que o resultado dessa conta matemática vai dar isso daqui mesmo, tá? Então isso sempre lembre-se desse 3,6, divide e multiplica, né? E entender a diferença quando que eu divido e quando que eu multiplico, certo? Então, aqui agora falando um pouquinho do conceito de cinemática. O que seria cinemática, né? É o ramo da física onde é possível, com base na cinemática, né, calcular a velocidade, por exemplo, de um carro numa pista de corrida, saber quanto tempo falta para a chegada de um avião ao seu destino, ou identificar a aceleração média de um corredor, né? Então, olha só, a cinemática, ela é o ramo da física onde nós conseguimos determinar, nós conseguimos calcular através de diversas fórmulas, aí que vocês vão ver, algumas mais simples, algumas mais complexas, enfim, mas é importante vocês conhecerem um pouquinho delas para a gente conseguir entender como que acontece essa aceleração, como que eu calculo que a aceleração que está esse veículo, como que eu calculo a aceleração que esse avião precisa para ele levantar voo, como que eu calculo a velocidade e a aceleração de uma pessoa correndo, de uma pessoa parada, enfim, quanto que tem de variação nisso? Como que eu faço? Isso é a cinemática que vai nos ajudar a descobrir. Movimento uniforme. Então, o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme ocorre quando um móvel desloca-se em linha reta e com velocidade constante. Então, olhem aqui, que eu botei 3 carros aqui, vocês podem ver que ele está se movimentando, certo? Então, aqui ele estava parado, aqui estava 20 segundos depois, 40 segundos depois, 60 segundos depois. Vocês viram que ele andou, ele percorreu um tempo de 60 segundos, mas a sua velocidade continuou igual, continuou constante, certo? Então, o movimento uniforme, por isso que ele se chama de uniforme, porque ele se mantém sempre o mesmo, uniforme, tá? E um detalhe, ele percorre espaços iguais, tá? Então, aqui vocês viram que foi de 20 em 20, né? Então, de 0 a 20, de 20 a 40 e de 20 a 60, nós percorremos 20 segundos. Então, tem que ser um movimento uniforme de espaço, de tempo
e de velocidade, ok? Então, olha só, agora vem a parte mais chatinha, então. Para a gente calcular tudo isso que a gente está observando aí, nós utilizamos de algumas fórmulas. Até eu acho interessante que vocês peguem o caderno de vocês e já anotem o que seria a cinemática, o que seria o movimento uniforme lá no caderno, o que seria a fórmula do movimento uniforme. Vocês vão utilizar muito, anote o que significa essas siglas aqui que vocês vão estar utilizando depois, certo? Então, o S aqui, o que seria? A posição final do móvel, tá? Vocês já vão entender o que isso, como que a gente aplica isso. Esse C com esse zerinho embaixo aqui, que é o mesmo desse, só porque esse não consegui colocar embaixo aqui, é a posição inicial do móvel. Então, posição final, posição inicial e aqui a velocidade vezes o tempo. Quando nós não temos um sinalzinho aqui, vocês entendem que é multiplicação, certo? Então, velocidade vezes o intervalo de tempo desse movimento que nós estamos tratando. Movimento uniformemente variado. Então, nós temos o movimento uniforme e nós temos o movimento uniformemente variado. Então, o antes ele era constante, lembram? Agora ele vai variar. Vamos entender como que esse movimento varia. Por que ele varia? O movimento, então, uniformemente variado, ele diz a mudança de velocidade, o que nós vamos conhecer aqui como a aceleração. Então, lá naquele slide que a gente estava antes, se o carro que estava lá andando a 20 km por hora, ele não se mantivesse a 20 km por hora, e ele sim acelerasse. Não, agora eu vou acelerar um pouquinho mais porque eu quero chegar mais rápido, lá onde eu estou indo, e eu vou acelerar e vou chegar a 40 km por hora. Então, ele teve, então, uma mudança de velocidade, né? E, em consequente, a aceleração. O que gerou esse aumento da velocidade? Uma aceleração, não é? Então, quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumentará ou diminuirá, né? Se ele varia, então, ou ele acelerou ou ele reduziu por algum motivo, né? Então, quando ele varia é porque a velocidade sofreu, então, uma aceleração ou desaceleração, tá? Então, assim, nós temos assim, quando a velocidade ela aumenta, nós dizemos que o movimento é acelerado, então de 20 foi para 40, ou quando diminui, dizemos que o movimento é retardado. Então, por exemplo, eu estava a 20, mas eu quis reduzir a 10 porque eu tive que parar na faixa de pedestres. Então, o meu movimento ele foi retardado. Então, olha só, nós temos algumas fórmulas aqui, ó, copiem essas fórmulas aqui lá no caderno. Então, olha, o movimento uniformemente variado, nós utilizamos algumas fórmulas, tá? Para resolução dos probleminhas. Então, da aceleração, nós temos a aceleração igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Esse triângulozinho aqui significa variação, tá? Então, aqui nós temos a velocidade, a função horária da velocidade. Então, velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembra aquela anterior lá? Função horária do espaço. Então, nós temos aqui a posição final do objeto igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Meu Deus, né, gente? Que complicado. Mas vocês vão entender tudo isso mais pra frente, tá? Se vocês, diferenciar aqui, função horária, função não sei o que do espaço, da velocidade, não se preocupe com essas denominações. Vocês vão entender qual fórmula utilizar conforme aparecer no teu probleminha lá, os nomes do que está aqui dentro da fórmula. Por exemplo, aqui, eu quero saber a velocidade final daquele carro que estava numa velocidade inicial de tanto, que percorreu com uma aceleração de tanto. Aí você vai trocando essas siglas pelos numerais que você tem naquele problema. Aí você vai identificando qual fórmula se adequa melhor àquela situação que você está observando, tá? Aqui nós temos também essa fórmula assim aqui do Torricelli, que vocês vão ver lá no livro, que é um cara muito importante aqui da física, que descobriu algumas questões relacionadas à velocidade.
Então, vocês vão ter essa formulazinha aqui para resolver alguns probleminhas relacionados à velocidade, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu acho que vocês não vão conseguir observar, mas depois eu mando para vocês essa apresentação, aí vocês conseguem estar observando mais de perto aqui para entender. Então, eu trouxe aqui um probleminha só para vocês entenderem como a gente utiliza aquelas fórmulas, tá? Então, olha só. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse 2 aqui é ao quadrado, tá? Pode-se dizer que a sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos vale. Então, aqui nós temos, vamos primeiro procurar o que nós temos de dados que nós já possuímos aqui no nosso problema aqui. Então, nós temos uma aceleração, né? Ó, a aceleração que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a aceleração. Nós sabemos que ele percorreu uma distância em um tempo de 3 segundos. Então, nós temos um tempo. O que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade e a distância. Então, para mim saber a velocidade, nós vamos pegar lá no slide anterior a fórmula da velocidade, certo? Então, nós temos aqui velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, olha só, velocidade igual. Por que é zero aqui? Por que a velocidade inicial é zero? Ó, um veículo parte do repouso. Quando um veículo está em repouso, qual que é a velocidade que ele está? Zero, né? Se ele está parado, ele está a velocidade zero. Então, a velocidade inicial aqui seria zero. Então, mais 2, porque o que é o 2? É a aceleração, né? Olha ali aqui é a aceleração. E multiplica por 3, que é o tempo aqui, né? Ó, tá vendo que é só substituir dentro da fórmula? Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, a velocidade igual 2 vezes 3, 6, mais 0, porque primeiro a gente faz a multiplicações e divisões. Lembra essas regrinhas básicas da matemática, né? Então, multiplicações, 3 vezes 2, 6, mais 0, 0. Então, como nós temos, como a velocidade ela é em metros por segundo, lembra lá no comecinho que a prof falou? Então, a velocidade é de 6 metros por segundo, beleza? Aí, nós vamos ter que calcular, nós calculamos a velocidade, mas agora nós temos que calcular o quê? A distância percorrida, né? Nesses 3 segundos. Se eu sei que ele estava a 2 metros por segundo acelerando e uma distância de 3 segundos, quanto que chegou essa distância? Quanto que ele percorreu? Que distância ele percorreu? Então, também nós utilizamos a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, que é aquela equaçãozinha lá que está lá no slide anterior também, que vocês anotaram no caderno, tá? Então, vamos lá. Posição inicial, velocidade iniciais são iguais a zero, certo? Entenderam, né? Por que a posição inicial e velocidade inicial? Porque o carro estava parado, né? Então, nós vamos substituir. Então, a posição, então, a distância é igual 1 vezes 0, porque é a distância inicial, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, vamos substituindo aqui. A distância igual 1, por que 1? 1, porque quando a gente não tem um valor aqui de inicial, a gente coloca 1 porque a gente substitui porque o 1 não vale nada, né? Quando você multiplica, ele não altera, entendeu? O número 1, por isso que a gente substitui por 1. Então, vai substituir a aceleração por 2 e nós temos o tempo, né? Que é 3 segundos ao quadrado, ó. Ao quadrado. Então, qual que é, então, a minha distância aqui? Primeiro eu vou tirar aqui. 3 vezes 3, porque 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Vezes 1, 18. Dividido por 2, 9. Talvez vocês ficaram com dúvida nesse 1, tá? Esse 1, se vocês procurarem lá no livro, ele vai explicar um pouquinho. Esse 1, ele só é colocado para preencher a fórmula, porque o valor
não varia, entendeu? Esse valor aqui, ele não tá variando. Então, a gente coloca uns, ou poderia não colocar nada também, mas é colocado 1 para vocês. Se você bota 0, ele pode dar uma alteração na conta, mas o 1 não. Vocês viram que ele não mudou nada. Então, a distância percorrida foi de 9 metros. Gente, lógico, eu tô explicando aqui tudo rapidamente, mas a gente vai estar entendendo melhor isso depois, tá? Velocidade média. Então, a velocidade média é a variação da posição, ou seja, do deslocamento de um móvel em relação a um ponto de referência durante certo intervalo de tempo. A unidade de medida da velocidade média, de acordo com o Sistema Internacional, é o metro por segundo ao quadrado. Então, essa é mais uma formulazinha que a gente vai utilizar bastante. Anotem lá no caderno, tá? Velocidade média igual variação de espaço dividido pela variação de tempo, beleza? Então, as fórmulas que são bem importantes que vocês vão utilizar quando trata-se de velocidade são essas, vai aparecer nos probleminhas. Às vezes vão utilizar uma, às vezes vão utilizar uma para achar para achar um resultado de outro, tu vai ter que primeiro colocar em outra. Então, assim, anotem também essas fórmulas. Vocês estão vendo por que essa parte é bem complicada? Porque tem muitas fórmulas pra gente aprender. Aqui eu trouxe, então, mas e quando a velocidade aumenta, o que acontece, né? A variação da velocidade de um móvel depende de uma grandeza chamada de aceleração, né? Que a gente já falou. Para calcular essa aceleração, nós devemos aplicar a seguinte expressão matemática. Então, aqui, ó. Essa é a fórmula da aceleração, tá? Essa é uma fórmula mais utilizada. É essa daqui e essa daqui. Mas a mais importante é essa daqui da aceleração, certo? Conforme a gente for aparecendo as dúvidas com relação a todas essas fórmulas complicadas, a gente vai tirando as dúvidas. Vou colocar então um exemplo aqui para vocês. Um avião parte do repouso e com aceleração constante. Então, ele estava em repouso, então ele estava a 0, lembra? Ele acelerou em aceleração constante, então ele teve uma aceleração sempre a mesma. Ele atingiu uma velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Nossa, né? Qual foi a aceleração desse avião? E agora? Se ele estava nessa velocidade em 25 segundos, quanto que ele acelerou para poder fazer tudo isso aqui de velocidade nesse tempo? Então, olha só. Vamos anotar aqui o que nós temos de informação. Velocidade inicial, 0. Velocidade final, 450 km por hora. Agora vem aquela continha lá que eu falei para vocês. Por que nós temos que transformar aqui? Porque a aceleração, o resultado dela é em metros por segundo, certo? Isso é muito importante, anotem aí, que a aceleração sempre se dá em metros por segundo. Então, eu tenho que deixar também a minha velocidade em metros por segundo, senão a conta vai dar errado, o valor vai mudar, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai transformar esse 450 em metros por segundo. O que eu tenho que fazer para transformar aqui? Dividir, lembra? Por 3,6. Então, 450, peguem a calculadora ali e façam. 450 dividido por 3,6 vai dar 125, certo? Meu tempo inicial de 0, meu tempo de final 25 segundos. Então, agora é só jogar na formulazinha aqui. Então, minha aceleração é igual a... Qual que é a minha variação aqui de velocidade? 125, não foi? Não foi a velocidade aqui? Qual que é a minha variação de tempo? 25 segundos. Então, eu vou simplesmente dividir o 125 por 25. Então, essa divisão nos dá o valor de 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, essa questão aqui é bem facinho. O que pode, de repente, estar dificultando o acerto de vocês é nessa questão de transformar, certo? Se ele já tivesse nos dado em metros por segundo, não precisaria fazer isso. Você simplesmente ia colocar na fórmula e fazer a continha. Como ele nos deu assim, foi necessário fazer essa conversão. Então, só pra gente concluir aqui. Então, um resumão da cinemática. Essa parte aqui, pessoal, tá lá no livro de vocês, tá?
Então, velocidade, o que é? Então, a velocidade é definida pela variação da posição de um objeto no espaço em relação ao tempo. O que é o movimento uniforme? Quando que ele acontece? Quando um objeto ou um ponto material se desloca a uma velocidade constante, ó, uniforme, constante. E a aceleração? Ela é medida da variação da velocidade em relação ao tempo. E o movimento uniformemente variado, quando que ele acontece? Quando há uma variação de velocidade de um corpo ou de um objeto, certo? Então, resumindo, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então, assim, é bastante informação, eu sei, é difícil de entender, eu sei, mas aos poucos a gente vai tentando, tá? Eu vou separar algumas atividades ali que mais simples para vocês estarem entendendo melhor esses conceitos, essas fórmulas, e aos pouquinhos a gente vai tirando as dúvidas e a gente vai tentando compreender melhor esse assunto, tá? Um bom dia a todos e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição, ok? Um abração a todos e até a próxima!